Recebe um ambiente diferente, né? Algumas coisas nós criamos, outras recriamos, a outra nós reformamos. A mudança comportamental de pessoas, né? A alteração de conduta de muitas pessoas. Então, eu acredito ter sido um ano muito bom. Com todas as adversidades, as lutas, as batalhas que nós vivemos, tem sido um ano muito bom. Eu tenho vivido um tempo assim de bastante pressão psicológica em quase todas as áreas da minha vida, e tanto no sentido financeiro, quanto no sentido conjugal, no sentido da educação dos filhos, também algumas adversidades do quesito do ministério, do chamado, também como pastor dessa igreja, e eu tenho olhado tudo essas adversidades, essas lutas com bons olhos. Eu tenho conseguido arrancar riquezas de maturidade dentro daquilo que eu tenho vivido em todas as áreas da minha vida. Então eu tenho experimentado o que é Tiago 1:2: tende-vos por grande alegria, ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então eu tenho experimentado aí um crescimento da minha perseverança. Eu tenho percebido o meu crescimento como pessoa, dentro do esmagamento que tem acontecido a respeito de muitas coisas que tem acontecido comigo, né, com a minha família, com o ministério, com a própria igreja, e eu tenho visto isso com bons olhos, né? Pastor, não, nada de chateação, nada, eu estou muito bem, e estou muito saudável, penso eu, espiritualmente, e tenho visto a mão de Deus em cada detalhe pequeno, né? Às vezes a gente gosta de ver Deus nas coisas grandes. Eu tenho visto Deus em coisas pequenas da minha vida. Eu tenho percebido Deus me consertar em algumas coisas, alguns maneirismos, algum tipo de pensamento, alterar pontos de vistas, né? E então, e isso é muito bom, porque o Senhor deseja que nós cheguemos à plena maturidade, à plena estatura da varonilidade de Cristo. E crescer dói. Falei com o irmão ontem e falei: crescer dói, dói crescer, né? Então, mas ficarmos infantis toda a vida também é pior, porque sempre ficaremos da dependência de pessoas ou de coisas ou circunstâncias. Então, e uma das coisas que mais tem trazido sofrimento na alma das pessoas é algo chamado de dependência emocional. Por causa de dependência emocional, ex-esposas têm matado o marido. Por causa de dependência emocional, ex-maridos têm matado esposas. Por causa de dependência emocional, filhos têm matado pais, pais têm matado filhos, funcionários têm se levantado contra patrão, patrão se levantado contra funcionário, por causa de dependência emocional. E a dependência emocional é uma carência que existe em nós, né? Eu estive falando com um amigo meu que mora em Hortolândia, e ele veio se aconselhar comigo alguns dias atrás, né? A esposa dele virou a cabeça e pediu divórcio a ele, e ele contou toda a história, toda harmonicamente. Um garoto, um homem que foi totalmente transformado pelo Senhor, foi membro aqui da igreja há muitos anos. Depois ele ficou em Hortolândia lá, serve ao Senhor lá, e ele chegou aqui desesperado, né? E eu percebi que ele estava com a vida instável por isso. E quando eu fiz uma pergunta para ele, aquilo já acendeu a memória dele. E a minha pergunta foi o seguinte: quem é Deus na sua vida? A sua esposa que o deixou, ou o Deus que você serve? E aí ele falou: pastor, que pergunta? Eu falei: eu sei que dói. Tomara que eu nunca experimente isso, né? Minha esposa já foi embora. Tá. Tomara que eu nunca precise experimentar isso, né? Volta, meu amor, senta ali, por favor. Mas eu percebi que aquele acontecimento com o casamento dele mostrou que o pilar de fé dele era o casamento e não o Senhor. Então, às vezes, Deus permite acontecer coisas que nem Deus gostaria que acontecesse, mas da sua permissão de acontecer, Ele nos ensina e nos revela como nós estamos diante dele. E depois daquela conversa que eu tive com ele, orei com ele, ele está muito bem. O casamento não reatou,
realmente não teve como, a esposa quis divorciar, ele assinou o divórcio, e falou: pastor, eu estou muito bem. Depois daquela nossa conversa, a minha mente abriu. Claro, a gente sente a dor, né? Estamos negociando o critério das crianças, tudo. Vamos deixar as crianças com ela é uma boa mãe, tudo isso. Mas eu estou muito bem. Eu consegui exaltar um pouco mais a minha fé e amarrá-la aos pés do Senhor. Eu falei: que bom, continue assim. Tomara que o seu casamento se reate. Mas se não acontecer, Deus é poderoso para te trazer uma pessoa especial na sua vida, e você reconstruir a tua história e viver os melhores dias da sua vida. Nós estamos vendo aqui, me permita falar, todos aqui conhecem a história do pastor Hilton, quando chegou aqui, então houve um rompimento de relacionamento, e hoje ele casou ali com a Lu, uma bela esposa, e eu de fora, sem conhecer a intimidade, penso que eles estão vivendo muito bem, pastor Hilton? O pastor Hilton está até engordando cada vez mais. Glória a Deus. Então é um ano de transformação, Então quero ler o texto de Romanos 12:1, que vai falar um pouco sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então note que o versículo 2 diz que não devo me conformar com esse mundo ou com esse século, mas eu devo transformar o mundo. Pelo quê? Pela renovação do meu entendimento. Aí eu experimento a BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus, de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, de culto em culto, de pregação em pregação, Ele vai renovando o seu entendimento, vai renovando o seu pensamento. Quando nós pregamos a palavra de Deus com inteligência, clareando aquilo que diz os textos, isso vai mudando a tua maneira de pensar. A Bíblia vai desintoxicando o teu psicológico e imputando as verdades de Deus dentro de você. E essas verdades de Deus dentro de você vai criando algo em você que chamamos de convicção. E essa convicção faz com que você não permita mais que o mundo dite as regras da tua alma. Você toma os cabrestos da tua alma e conduz a tua vida. Você usa dos atributos do mundo, mas não são os atributos do mundo que constrói o seu interior sobre quem você tem que ser como homem ou como mulher. Então a palavra de Deus tem esse poder na vida de cada um de nós. O que está acontecendo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2? Um pano de fundo para você entender algo. No ano 753 a.C., é fundada a cidade de Roma. Nesse período, o Império Assírio, através de um rei chamado Ben-Hadad, ou outros, Senaqueribes, estavam dominando o mundo da época. O Império Assírio comandava o mundo da época. Mas, porém, no ano 615, 610, Nabucodonosor, com seu pai Nabopolassar, governando o Império Babilônico, subjuga a Síria. E a Síria então é destruída com a destruição da cidade de Nínive. Lembra da cidade de Nínive, a qual o profeta Jonas profetizou? Eles se arrependeram, Deus aplacou a sua ira. Depois passa o tempo, eles voltam a pecar de novo. Agora Deus levanta o profeta Naum e profetiza contra Nínive. Aí o coração deles tranca, eles não se arrependem. Daqui a pouco o Império Babilônico entra nos reinos da Síria e aí consegue destruir a cidade de Nínive, que era a capital da Síria da época. E aí a Babilônia passa então a exercer a sua hegemonia, o seu poderio, o seu período de governo do ouro, como na estátua de Daniel. Depois vem o Império Medo-Persa, que engole os babilônicos e durante algum tempo reina sobre toda a terra. Daqui a pouco Alexandre o Grande, no ano 330 aproximadamente antes de Cristo, se levanta com um exército de 32 mil homens e ele destrói os soldados do rei Dário, com aproximadamente 120 mil soldados. E aí então a Grécia se levanta no império poderoso macedônico, e vai governar
vai governar a terra até aproximadamente no ano 27 antes de Cristo. Mas enquanto a Assíria, a Babilônia, o Império Medo-Persa e os gregos estão disputando a hegemonia do mundo, o reino romano está crescendo. Estão angariando dinheiro, criando estratégias bélicas. O poder de Roma está engrandecendo, sem ninguém perceber. Daqui a pouco vem aí o grande Pompeu, Júlio César e outros que com as suas legiões começam a engolir reinos aqui, reinos ali, reino lá. E aí daqui a pouco no ano 27 a.C., Roma então leva a sua ascensão máxima e agora eles vão governar o mundo por quase 500 anos. Até quase o ano 500 depois de Cristo, quando o Império Otomano vai destruir o Império Romano, e aí o Império Romano então se esfarela, mas os atributos do Império Romano estão intrínsecos até hoje. Senado, deputado federal, deputado estadual, a república, tudo isso vem do Império Romano, a qual nós herdamos hoje. Então quando entramos nesse período bíblico, Paulo está escrevendo a igreja de Roma. A igreja de Roma provavelmente foi fundada em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Povos do mundo inteiro que enchiam a cidade de Jerusalém, agora ouvem das grandezas de Deus, e inclusive pessoas de Roma, e eles voltam para Roma, e lá fundam a igreja, e começam a praticar a vida cristã na cidade de Roma. Porém, Paulo agora, no ano 56 depois de Cristo, ele vai escrever uma carta à igreja de Roma, porque precisava alinhar algumas coisas naquela igreja, dentro daquela cidade. Nesse período, Roma tinha aproximadamente um pouco mais de 1 milhão de habitantes, do qual a maioria deles eram escravos. Talvez uns 400 mil, 300 mil habitantes e mais uns 700 ou 800 mil escravos que viviam subjugados debaixo dos 300 mil habitantes que existia em Roma. Roma era uma cidade poderosa, imponente, capital forte do Império Romano. E agora Paulo vai escrever os seus 16 capítulos, dentro desse livro, para abrir a mente e doutrinar a igreja de Roma. Se nós fôssemos dividir o livro de Romanos, dividiríamos em duas partes. Os primeiros 11 capítulos chamamos de seção teórica, e os últimos 5 capítulos, do 12 ao 16, chamamos de seção prática. Paulo gasta 11 capítulos falando de teoria e 5 falando de vida prática. Nos 11 capítulos que Paulo vai falar sobre teoria, ele destaca pelo menos 4 temas: condenação, justificação, santificação e restauração. Paulo gasta teoricamente falando para eles essa teoria. Agora, por que Paulo gasta muito tempo falando mais de teoria sobre vida prática, sendo que o evangelho é uma praticidade de vida? Paulo faz dessa forma porque o povo romano já é um povo prático, é um povo dinâmico, é um povo que executa as coisas, é um povo rápido, é um povo que quando você vai mandar fazer alguma coisa, eles já fizeram. Não é à toa que os caras governavam o mundo da época, rapidamente pegavam espada, escudo, lança, vão para cima, e os caras no seu poder bélico invadia as regiões germânicas bárbaras e conquistava terras, grandezas, riquezas, despojos dos inimigos. Então Roma rapidamente cresceu, porque eles tinham atitude, comportamento, já era um povo prático. Então Paulo gasta mais tempo desgastando informações com eles a respeito de teoria, para que a mente deles pudesse ser doutrinadas, para que quando praticasse o comportamento pudesse ser da forma correta, conforme Paulo havia doutrinado. Então Deus usa Paulo para falar sobre esses 4 temas com eles nos 11 primeiros capítulos: condenação, justificação, santificação, restauração. Quando finalizamos o capítulo 11, versículo 36, o texto vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo encerra o capítulo 11 nessa teoria, e vai iniciar o capítulo 12 agora falando de vida prática. E aí ele vai iniciar dizendo a palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que é rogar? A palavra rogar significa trazer para perto, para ajudar. Essa é a interpretação grega da palavra rogar. Rogar é trazer para perto
para ajudar. Mas a palavra rogar, ela tem também um sentido sentimental, que pelo menos nos revela três coisas. Rogar, na mente de Paulo, significa exortar, ou seja, estimular, aconselhar, encorajar. E quando Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, ele está dizendo, eu estimulo vocês, eu aconselho vocês, eu encorajo vocês, irmãos. Então rogar é encorajar, estimular, aconselhar. Para quê? E aí o texto continua, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Paulo está dizendo, eu aconselho vocês, porque vocês receberam misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, já expliquei isso aqui, vou repetir. É a junção de duas palavras, miseris, cardia. Miseris, miséria, cardia, coração. Então, miseris, cardia, é quando a minha miséria toca no coração de Deus. A misericórdia é o ato de Deus ver a minha podridão, de Deus ver a minha pecaminosidade, de Deus ver a minha miserabilidade. Quando Paulo está dizendo para ele, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, Paulo está dizendo o seguinte, eu aconselho vocês, porque vocês receberam a misericórdia, porque a miséria de vocês tocou o coração de Deus. Agora, quando que eu sei que a minha miséria toca o coração de Deus? Quando você estuda os 11 capítulos de Romanos, você descobre pelo menos 4 coisas interessantes que está entrelaçado na misericórdia: amor, graça, justiça e o dom de fé. Quando uma pessoa, ela percebe que ela recebeu misericórdia, quando ela recebe o amor de Deus, quando ela recebe os favores de Deus, quando ela recebe a justiça de Deus, e quando ela recebe o dom de fé, ou seja, uma dosagem de fé para decidir se crê ou se não crê naquilo que está ouvindo da parte de Deus. Quando eu recebo essas 4 coisas, eu sei que eu fui atingido pela misericórdia. Se você está aqui hoje à noite me ouvindo pregar, e você percebeu que você recebeu o amor de Deus, você recebeu os favores de Deus, você recebeu a justiça de Deus que faz você ter paz com Ele, e você recebeu fé no seu coração, parabéns, você recebeu a misericórdia dEle sobre a tua vida. É com você essa palavra hoje à noite. Então Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, eu encorajo vocês, eu estimulo vocês, eu aconselho vocês, porque vocês receberam misericórdia da parte de Deus. Que vocês façam o quê? Que vocês apresentem o corpo de vocês para sacrifício. Interessante que quando eu percebo que eu recebo misericórdia, eu tenho por obrigação colocar o meu corpo presentemente para me sacrificar por ele. Só quem recebeu misericórdia e sabe disso, deve apresentar o seu corpo físico para se sacrificar para ele. Ele vai dizer, apresenteis o vosso corpo, ou seja, corpo presente. Não tem como fazer a obra de Deus sem estar de corpo presente. Você acha que nós oramos, Senhor, manda o anjo varrer esta casa, e aí a vassourinha mágica fica aqui, ó. Não. Alguém de corpo presente vem aqui limpar e passar pano. No nosso caso, a Dani. Você acha que eu falar, vamos lá, gênio da lâmpada, 3 pedidos, eu quero que o microfone flutue e fale com as pessoas. E aí o microfone flutua e começa a sair voz para você. Embora a tecnologia está tão estranha hoje que de repente pode acontecer um negócio desse logo. Não é demônio não, talvez é a tecnologia. Embora os demônios tenham esse poder também. E recitando sobre isso, eu me lembro de uma história, de um testemunho, talvez da década de 80. Um missionário da igreja batista tradicional, se não falar a memória, da Inglaterra ou norte-americano. Ele foi ministrar o evangelho nas aldeias da África. E nas aldeias lá impera o satanismo de forma muito intensa. E em uma dessas aldeias, existia um ritual que acontecia lá. Um megafone se levantava, flutuava no poder satânico. E esse megafone andava em cima das multidões. E aonde o megafone parava, aquela pessoa poderia fazer uma pergunta e o megafone respondia. Já pensou? Não é drone não.
é na força de Satanás. E esse missionário entrou nessa aldeia, foi recebido pelo pajé ou pelo cacique de lá. E ele então vai participar quieto, em silêncio, daquela reunião. E daqui a pouco, todos achavam que aquilo era o Deus daquela aldeia. E era realmente. E o megafone flutua. O missionário está quieto no meio da multidão. Daqui a pouco, o diabo, que gosta de tentar zombar a vida dos crentes, vem com aquele megafone, flutua e para na cabeça do missionário. O missionário olha para cima e ele se lembra do texto que Paulo vai dizer para os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, dizendo assim: todo espírito que não professa ser Jesus o Cristo, seja amaldiçoado, ou não é o Espírito do Senhor. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus. O missionário olhou para cima e disse: megafone, você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Quando ele declara essa palavra, o megafone cai no chão. E os pais de santos que estavam em cima da tribuna, todos foram endemoniados. E ele sai de lá e começa a meter a mão na cabeça deles. E toda aquela aldeia foi transformada e ganhada para Cristo naquela noite. Então, tem que estar de corpo presente. Aonde você pisa a planta dos seus pés, ali Deus começa a agir usando a sua pessoa. Então Paulo está dizendo: eu rogo, eu estimulo, eu encorajo vocês, eu aconselho vocês, que vocês, pelo fato de vocês receberem a misericórdia de Deus, que vocês falem presente com o corpo físico de vocês, para o sacrifício. O que é sacrifício? No Antigo Testamento, sacrifício era a execução de bodes, cordeiros, carneiros e até bois, usado em rituais dentro do tabernáculo, no templo ou em altares específicos, para que pudesse aplacar a ira de Deus. Então todo o sacrifício estava entrelaçado em se matar um animal para aplacar a ira de Deus por mais um período. Mas agora Paulo, no Novo Testamento, depois do sacrifício de Jesus, ele vai alterar o formato do sacrifício. E ele vai dizer que o sacrifício agora tem que ser vivo. É isso que diz o texto. Não rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele não está mandando você se matar. Ele não está falando para você: eu vou me sacrificar para Deus. Corta o pulso aqui, corta a garganta e espera a morte te pegar para a glória de Deus Pai. Não, Deus não exige isso de você. Deus não quer isso de você. O que Ele quer é que o seu sacrifício seja, primeiro, vivo. O que é sacrifício vivo? É você usar essa vida que você tem e se desgastar pelas coisas de Deus. Deus quer que você use essa vida que você tem e você se desgaste pelas coisas de Deus. Quanto tempo de vida você acha que você tem? 10 anos? 15, 20? Vai morrer de quê? Morte matada ou morte morrida? Não sei. Mas esse tempo de vida que te resta, você deve gastá-la para Deus. Que pena, na semana passada eu fui ajudar a fazer o velório de uma das moças que foi membro dessa igreja há muitos anos atrás, e ela tirou a própria vida dentro da sua casa. Mandou a mãe buscar sua filha na escola, e enquanto isso está acontecendo, ela coloca uma churrasqueira dentro do quarto, entra lá dentro, toma remédio, se tranca, e asfixiada pela fumaça, ela vem a óbito. O irmão pulou o muro, estourou a porta, socorreu-a, trouxe no hospital, ainda com pulso, mas ela não resistiu, tirou a própria vida. Uma moça bonita, linda, de 41 anos de idade. Por que desistir da vida? Se é para desistir da vida, desista da sua vida de mundo e permita que Deus use você de marionete para a glória dele a todo tempo. Então, o que Deus quer de mim? Que eu sacrifique a minha vida para Ele, que eu desgaste a minha vida para Ele, que eu use esse corpo físico para a glória dEle, em qualquer lugar que eu esteja. O que você pode fazer com o seu corpo para Deus? Carregar uma cadeira, dar carona para alguém,
dizimar e ofertar, ajudar a varrer um lugar como esse, ser missionário a algum lugar, visitar pessoas e orar por elas, ou na sua casa interceder pela vida delas. Eu não sei, existe alguma coisa em você que Deus quer pegar para usar para a glória dele, e você deve deixar, você deve permitir que Deus faça isso através da tua vida. Por quê, pastor? Porque você não é mais de você mesmo. Você era do diabo, você era do mundo, você era do inferno. Agora Cristo te comprou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, ressuscitando no terceiro dia, e agora você tem um Senhor. Ele é Senhor da tua vida, Ele tem direito sobre a tua vida, Ele pode e deve e precisa te usar. Agora é tempo de você se desgastar por Ele. Então o primeiro tipo de sacrifício que Paulo está dizendo: igreja de Roma, se vocês realmente receberam a misericórdia de Deus, através do amor, da graça, do dom de fé e da justiça, vocês precisam se sacrificar nesta vida por Ele. De vez em quando você vai ter que abrir mão de uns aniversários aí, só para fazer a vontade dele. De vez em quando você vai ter que abrir mão de ganhar um dinheiro a mais, só por causa da glória dele. Quantas vezes eu, precisando de dinheiro, rejeitava a hora extra e brincava, às vezes brigava com meu irmão, que era meu patrão na época. Hoje eu não posso, porque eu tenho culto. E ele falou: mas preciso de você. Eu falei: fala o seguinte, eu vou na igreja das 7h30 às 9h, 10 horas da noite eu venho aqui e eu carrego o caminhão para você. E eu ia 10, 11 horas da noite, carregava o caminhão, porque ele precisava de mim. Nunca deixei ele na mão, mas também nunca troquei o meu Senhor por aquilo que ele precisava para mim naquela hora. Quantas vezes, muitos de vocês, às vezes, ou de outros amigos nossos, estão no shopping center, e eu ali não posso nem assistir séries de Netflix, porque eu preciso me concentrar na palavra que eu vou trazer à noite, porque tem pessoas que dependem de uma palavra como essa, para direcionamento da sua vida, daquilo que vai acontecer nessa semana. Eu decidi desgastar minha vida para Ele, decidir usar a minha vida para Ele, sacrifício vivo, e isso é tão desafiador, porque, irmãos, cá entre nós, o mundo está muito gostoso, tá ou não está? Eu já falei isso aqui, vou repetir, está uma delícia esse mundo. Tem gente aqui que nem sabe o que é empurrar carro na vida. Quantas vezes nos Fuscos, Chevetes, as Brasílias, os carros velhos que nós tínhamos, você era obrigado a ser amigo das pessoas, porque vai que o carro não pegasse, então você tem que já pedir ajuda, então você não poderia ter o direito de ser metido, você não poderia ser nariz empinado, porque numa hora você ia precisar de alguém que empurrasse o seu carro. Eu, quando tinha meu Passat velho, já tinha umas manhas, né? Colocava ele na descida, perto de uma casa onde entrava a garagem, para ninguém estacionar na frente. E aí quando eu ia da partida, uou, uou, não vai pegar. Virava o volante, não era hidráulico não, viu? Tá? Pé no, e a manha do pé, né? Pé no freio, acelerador, engata a segunda e vai. E o medo do carro engasopar. Você nem sabe o que é engasopar. Os seus carros hoje é injeção eletrônica. Os nossos era carburador na época. E andava com o carro cheio de ferramenta dentro. Um pedaço de corda, cabo de chupeta. Falou, ou eu ajudo alguém um dia, ou alguém me ajuda. Era assim que a gente fazia. Hoje não. Hoje os nossos carros, você está quase nem dirigindo mal o seu carro. Você está só aqui, ó, carro para a direita, carro para a esquerda. É quase igual a família Jacksons. Hoje as estradas, dá sono nas estradas. E antigamente, você ia daqui para Campinas, o acostamento era dessa altura. Se você caísse no acostamento, é mais fácil jogar para o mato do que voltar para a pista. Ou você vai para Campinas em 25 minutos. Antigamente era 1h30. 27 lombadas daqui lá. E quando você pegava aqueles caminhão de areia torto assim, ó, mete o bracinho para fora e vai comendo terra atrás dele, até surgir uma oportunidade de Deus de você ultrapassar o carro quando der. Hoje não. Hoje está tudo top, tudo chique. Se quebrasse o seu carro na estrada, era 2 dias para alguém te achar. Ou você procurava um orelhão, ia no meio do mato, achava um casebre em algum lugar e alguém ia te socorrer. Hoje está tudo chique. Antigamente não tinha muitos restaurantes aqui em Montemor. O máximo era o Lanchão e o Adilson Lanche.
Hoje você come o que você quiser, você tem 1000 opções no seu cardápio. E comidas boas. Antigamente o serviço era pesado, braçal. Então a modernidade foi nos dando muito conforto e o mundo ficou gostoso. Eu, quando queria uma bermuda, minha mãe escolhia uma calça velha, cortava, fazia a voltinha, pronto, era minha bermuda, e durava mais tempo aquilo. Isso quando você não usava a camisa do político, que ainda estava nova, enfiava por dentro e ele ia achar o de vereador, e ia andando, né? Idegar Fusinelli, o homem do leite, e ia... Agora fui longe, hein? A pior era Zé Urias, número não sei o que. Vem, vou falar o número que o sangue de Jesus tem poder. Eu lembro que era 13 e o sangue de Jesus na frente. Tudo mudou. O mundo está gostoso. Está tão gostoso que está difícil se sacrificar. Poucos jovens hoje querem ser pastores. Sabe por quê? Porque ninguém mais quer rasgar o peito em algum lugar para ganhar almas para Jesus. Hoje eles perguntam, que igreja que é? Quanto arrecada? Quanto eu vou ganhar? Qual vai ser o valor? O que aquilo vai me dar de benefício? Tudo é cash. Tudo é dinheiro. Não é à toa que nos últimos dias, né, o próprio Jesus e Paulo vai dizer que Mamon seria um outro Deus que disputaria o nosso coração com ele. Tudo é por dinheiro. Tudo agora é business. Tudo agora tem que ter valor. Pregadores que não sobem nesse altar se não der um valor para eles. Nós conhecemos muito pessoas que não abrem a boca para cantar se o cachê não cair na conta, pessoas que não têm coragem de orar por uma pessoa, e também que depois que fazem os seus shows, porque não é culto, é show, daqui a pouco não recebe um abraço de ninguém, não quer tirar foto com ninguém, não quer cumprimentar ninguém, quer escolher o carro que anda, o que come, aonde dorme, quer escolher o púlpito, quer escolher o número de pessoas, quer escolher tudo. Que sacrifício vivo é esse? Uma pessoa alguns anos atrás queria me assustar. Cuidado, hein? Está vindo uma igreja para Montemor assim assado. Não vou nem falar o nome. Eu falei, pode vir. Se eles amarem pessoas, vão ter um espaço. Se eles quiserem dinheiro, não senhor. Porque Montemor é uma cidade de classe média baixa. Eles vão descobrir o que é você arrecadar 3 mil, pagar 2,5 de aluguel. Ou arrecadar 5 mil, paga 4,5 de aluguel. E no malabarismo ali, a pessoa quase pregando, xingando o povo para ver se arranca alguma coisa para pagar as contas da igreja. Vem ver se ama realmente as pessoas ou não ama. Né, pastor Giovanni? Não. Deus sabe a pureza do nosso coração. E aquilo que é impuro, nós temos que orar. Deus corrige as impurezas do meu coração, me faz santo, íntegro, reto, coerente, me faz honesto, e se houver maldade em mim, por favor, me ajude e tire isso de mim, para que eu mantenha a maior pureza possível, para continuar te servindo e se sacrificando em vida, para a glória de Deus Pai. E aquilo que eu não receber como recompensa nessa terra, está acumulado no céu para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Então, sacrifício vivo é uma das exigências de Paulo para Roma. Segundo tipo de sacrifício, sacrifício santo. O que é sacrifício santo? É você se sacrificar para manter a pureza na sua vida, para manter a santidade. É você lutar para não manchar o seu caráter, não manchar a sua conduta diante de Deus e diante dos homens. Como teve vivido dias em que as pessoas tentam ser santas aqui dentro e gostam da profanidade lá fora. Aqui dentro gosta das músicas santas, lá fora gosta das músicas profanas. Aqui dentro veste as roupas mais tranquilas, lá fora vestem roupas que só o sangue do Cordeiro. Irmãos, me perdoem, eu já fiz mais de 230 casamentos. Eu já vi. Tem casamentos que eu tive que levantar e ir embora. Você dá a bênção de Deus, daqui a pouco na festa o diabo fala, deixa comigo. E uns lixos de música que dá vergonha de esperar o bolo. E aí você levanta e vai embora. Que Deus você serve? Não tem problema você colocar uma música mais ou menos, né, que mexe a cadeira, né? Mexe a cadeira. Agora eu voltei lá atrás, hein? Para ver se volta a hernia de disco, né, o bico do papagaio. Então você vai, né, tudo bem.
Não tem problema. Mas tem uma, gente, que eu percebo que eu estou na mesa sentado, eu, minha esposa, minha família, daqui a pouco a luz abaixa, ótimo, a gente apaga a luz aqui também, daqui a pouco começa. Não vou nem falar aqui que não é. E aí parece que a festa inteira olha para a cara do pastor, vamos ver o que o pastor está achando dessa música que está tocando aqui agora. E eu olho assim, fico só esperando mais uma entradinha, belisco mais um pouco, falo, não vou gastar dinheiro com janta, vou comer aqui agora. E como mais um pouquinho, falo, querida, vamos embora, vamos cumprimentar, parabéns, Deus abençoe, precisa da gente, não. E vamos querida, e vai, e entra, e pai, já mete no carro, né, eram 100 ovelhas, e pronto, vamos embora. Sacrifício santo. Hoje uma palavra como essa você não vai ouvir em nenhum lugar. Não se prega mais sobre isso. Sabe por quê? Porque uma pregação dessa dói para quem ouve. Dói para mim que estou falando. Imagine para quem está ouvindo. Dói até para quem ouve. E eu estou falando, tem gente até encolhendo na cadeira aqui, ó. Pastor, por quê? Por amor a você. Por amor à tua alma. Quando a trombeta tocar e a gente subir, todos nós vamos entrar no céu pelas portas. Então o sacrifício santo é lutar para manter a pureza, a santidade, lutar para manter a real conduta diante de Deus. Eu sei que ninguém aqui é 100% e Deus não está exigindo, e Ele tem paciência de nos esperar, nos construir até chegarmos no 100%, mas nós precisamos lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia, como diz o livro de Hebreus, e fica tentando nos afastar do Senhor, porque a cada pecado que eu cometo, eu diminuo o tempo de oração. A cada pecado que eu cometo, o meu coração endurece, e o coração endurecendo, eu paro de sentir a presença de Deus, não deixo mais os dons de Deus me usar, e daqui a pouco o lugar fica chato, porque o meu coração endurece. Primeiro tipo de sacrifício que Deus quer de você, sacrifício vivo. Use a sua vida para Deus. Segunda coisa, use a sua vida de forma santa. 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 Terceiro tipo de sacrifício, versículo 1 ainda, sacrifício agradável a Deus. Ou seja, faça a obra de Deus com alegria. Vem na escola bíblica, acorda cedo, alegria. Vem no culto de manhã, alegria. Vem no culto à noite, alegria. Vem numa campanha, alegria. Vai orar de madrugada, com alegria. Vai dar dízimo e oferta, com alegria. Vai dar carona para alguém, faça com alegria. Vai recepcionar alguém ali, com alegria. E a pessoa, gente, de cara fechada ali, recepcionando a pessoa. Você vai chegando na igreja, e o pastor já está assim. Entra logo aí, ó. Não. Tudo deve ser feito com alegria. Então Paulo está dizendo, rogo-vos, eu estimulo vocês, encorajo vocês, de que vocês, pelo fato de vocês receberem a misericórdia de Deus, que é pautado no amor, na graça, no dom de fé e na justiça, que vocês usem o corpo de vocês por 3 sacrifícios: vivo, se desgaste para Deus; santo, mantenha a pureza da sua vida; e agradável, ou seja, faça com alegria. Deus deseja que você faça com alegria a obra dele. E Ele te dá a alegria necessária para você fazer a obra dele. E aí eu tenho um testemunho que aconteceu comigo, o ano de 2003, eu acho, 2002 ou 2003, eu não vou me lembrar o ano. Eu era membro da Igreja Evangélica Restaurada, já era um obreiro da igreja, e nós fomos fazer um congresso na escola ali do Panorama. A igreja nossa, acho que era do tamanho desse altar aqui, ó. Acho que daqui ali, ó, era a igreja nossa. Pronto. A gente queria fazer um congresso. A igreja com 30 pessoas lotava. Nossa, lotou a igreja, 30 pessoas. Aí daqui a pouco a gente queria fazer um congresso lá no ginásio, né, na escola. A gente pegamos bateria, cadeira, todo mundo, operação formiguinha, né, cadeira na cabeça, descendo lá no fundo do Panorama até na escola. Um levando bateria, o outro bumbo, outros pratos, o outro, né, levando microfone, o outro, todo mundo fazendo um pouquinho. Daqui a pouco eu montando a bateria ali, eu percebi que entrou no meu coração um tipo de alegria diferente.
Eu nunca mais me esqueci dessa experiência que eu tive. Daqui a pouco eu senti uma alegria, um entusiasmo. O meu coração jubilou naquela tarde de sábado, quando eu estava montando ali a bateria. Na época eu tocava a bateria. E eu fiz uma oração ali sentado na bateria. Eu falei, Deus, por que eu estou sentindo esse entusiasmo no meu coração? Eu orei desse jeito. E aí o Espírito Santo me respondeu naquele momento, essa alegria que você está sentindo é a minha gratidão por aquilo que você tem feito pela minha obra. Aí eu chorei, parei de sorrir e comecei a chorar, porque eu senti Deus falando comigo. Essa alegria que você está sentindo é a minha gratidão por aquilo que você tem feito pela minha obra. Uma alegria que vem do céu e entra no seu coração, cura a depressão, cura a crise de ansiedade, cura estresse, organiza as endorfinas e dopaminas do teu corpo e faz de você uma pessoa mais feliz dessa terra. Quer ser feliz? Sirva a Deus. Só quem serve a Deus tem a verdadeira felicidade em seu coração. Só quem serve a Deus e se desgasta pelas coisas dele sabe o que é a verdadeira alegria. E não adianta confrontar eu não, porque eu sei o que é a alegria de bares, eu sei que é a alegria de lanchonete, eu sei o que é a alegria de orgias, eu sei o que é a alegria de sair com mulherada, eu sei o que é a alegria de ter um carrinho da hora ou empinar a moto. Eu sei o que é isso. Eu sei que é uma alegria de chegar, sair de casa sexta-noite e chegar segunda de manhã. Eu sei que alegria é essa. Eu sei que alegria que é esse tipo de alegria de sair pelas ruas da vida e caçar lugares dessa terra para tentar encher o coração de alguma coisa e chegar em casa e ser tomado por uma nuvem de tristeza, de angústia, de ódio, de raiva, de abatimento, de depressão, de opressão, que não mudava, só potencializava em meu coração. E outros aqui já tiveram a mesma experiência que eu sei. Eu sei o que Ele fez por mim na cruz. Então, meu irmão, aqui para o diabo que eu vou me afastar da presença do meu Deus e deixar o diabo me levar para o mundo de novo. Pastor, você não pensa? Penso, claro que penso. De vez em quando a gente volta lá as 7 melhores da Jovem Pan. Van Halen, CDC, Ozzy Osbourne, Twisted Sister, Kiss, Iron Maiden, Guns N' Roses, John Bon Jovi. De vez em quando a gente volta e algumas coisas de flashback. E cá entre nós, hein? Na época não era bom, mas hoje quando a gente pensa sobre aquilo, parece que era o melhor tempo que você viveu, porque a mente dá olé no seu psicológico. Eu acho que Deus quer ter uma comunhão maior com a gente. Eu acho que Deus quer a gente mais perto dele. Quantos pais não dormem de noite porque filhos não chegam de madrugada em casa? Enquanto o filho não chega, o pai não dorme. Graças a Deus, quando as minhas filhas chegam de madrugada em casa, eu durmo tranquilo, porque ou está na casa do irmão, ou está na casa dos jovens da igreja, ou está na igreja orando, ou está em algum outro lugar. Você dorme que você nem vê a hora que chega. Mas quando está naquelas festas loucas, de algum lugar que sabe lá Deus aonde você vai, e eles pensam que sabem se cuidar, e eu imagino isso, porque a gente pensava assim também, e o coração nosso fica... Meu pai quase infartou uma vez, 2 horas da manhã, porque a polícia chegou em casa com o giroflex ligado, 2 horas da manhã, bateu palma em casa. Era um policial militar atrás de mim, porque eu tinha fugido dele na madrugada, empinando moto. Meu pai quase infartou aquela noite. E quando eu paro para pensar, eu falei, meu Deus, o que eu estava fazendo com meu pai? Em busca de emoção, em busca de empolgação, em busca de uma pseudo felicidade. Meu Deus, graças a Deus que a misericórdia nos encontrou, que o amor, a graça, o dom de fé
e a justiça nos pegou. E agora há um rogar do Espírito em nosso coração: sacrifique a sua vida para mim, diz o Senhor. Gaste a sua vida na minha presença. Gaste a sua vida mantendo a santidade. Gaste a sua vida sendo feliz por aquilo que você faz para mim. E isso é, final do versículo 1, um culto racional. A sua mente vai entender que você está adorando a Deus com isso. Culto não é entrar dentro de um lugar como esse das 6 às 8. Culto é um estilo de vida. Em qualquer lugar que você esteja, você sempre viver para Deus. Viver para Deus na praia, viver para Deus no shopping, viver para Deus jantando, almoçando, no churrasco da vida, viver para Deus na faculdade, viver para Deus na empresa, viver para Deus com a esposa, viver para Deus educando os filhos, viver para Deus honrando os pais, viver para Deus sendo um homem honesto, um cidadão de bem, uma pessoa que quer o bem sem de si próprio e o bem das outras pessoas, viver para Deus, aonde você plantar a planta dos seus pés, aonde você colocar a planta dos seus pés, viver sempre para Deus, ser santo aqui dentro, ser santo lá fora, ser puro aqui dentro, ser puro lá fora, ser honesto aqui dentro, ser honesto lá fora, ser feliz com Cristo aqui dentro, ser feliz com Cristo lá fora. Isso é culto. Isso é culto. E aí, quando a sua mente cultua, a sua mente é renovada. Quando a sua mente é renovada, ela se fecha para os prazeres do mundo. E aí você pratica o versículo 2. Você não se conforma, você não toma o molde do mundo, mas você transforma o mundo pela renovação da sua mente. Eu louvo a Deus porque muitos dos meus amigos da época que era desandado comigo, hoje servem ao Senhor. Alguns não deu tempo, morreu. Um grande amigo meu morreu porque bateu a cabeça no poste aqui no Bela Vista, indo buscar droga lá no Boa Vista. Indo buscar droga no Boa Vista, bateu a moto no Bela Vista, morreu na hora. Outros mataram não sei aonde. E mais uma pancada de 30 amigos, 17 morreu. Sobrou 13. 13 não, né? 12 mais um. Ou 14 menos um. Esse número ficou. Desculpa aí a galera do outro lado. Então note que tem que estragar a mensagem, né? Ou embelezar. Note que quando a sua mente é mudada, o mundo à sua volta começa a ser mudado. Você se torna uma referência de influência. Deus quer usar cada um de vocês para influenciar. Influenciar a sua casa, influenciar a sua repartição pública, influenciar a faculdade, influenciar a praia, o shopping, as rodinhas de amigos. Hoje eu percebo que tem amigos que zumbavam comigo na época de juventude, onde eles olham assim com respeito. E eu que tenho que conversar com eles descontraindo, para deixar eles à vontade, para a gente brincar um pouco. Porque estão quase batendo continência. E não precisa. Eu sou o mesmo diferente. Eu sou o mesmo, mas o mesmo diferente. O mesmo agora com a vida de Cristo. O mesmo transformado, o mesmo alterado, o mesmo mudado. Você é o mesmo, mas abençoado. O mesmo próspero, o mesmo, mas agora não infernal, o mesmo celestial. Vamos encerrar então, dizendo: e não vos conformeis com esse século, mas transforme o século pela renovação da mente, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Pastor, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para você é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É boa para Ele e boa para você. É perfeita para Ele e perfeita para você. É agradável para Ele e agradável para você.
Você vai gostar da vontade de Deus. Você vai se apaixonar pela vontade de Deus. Você vai ter prazer pela vontade de Deus. Cristo tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Toda a trajetória de Jesus Cristo foi tentar agradar o Pai. Se Cristo quis agradar o Pai, eu preciso copiar Jesus Cristo. Preciso agradar o Pai. E agradar o Pai vai ser bom para mim e bom para o Pai. Perfeito para mim, perfeito para o Pai. Agradável para mim e agradável para o Pai. É isso. Então hoje à noite, eu quero que você pense sobre isso que foi pregado. Você leia, estude. O que não serviu, você põe na sacola e joga fora. Mas o que serviu, você absorva e transforme isso, encarne isso. E transforme isso em estilo de vida. Precisamos usar a nossa vida para sacrificar para Deus. Tudo que você faz de bom para outras pessoas é Deus te usando. Tudo que você faz de benefício para o outro, mas alguns também é para você, isso é bênção. Você fazendo para Deus. Se desgaste para Deus, amando a Ele sobre todas as coisas e amando o próximo como você ama você mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos orar, se coloque em pé, por favor. Eu sou o Senhor que falo nesse lugar, através da minha palavra. Muitos não têm dado crédito, mas a minha voz passeia nesse ambiente. Eu quero transformar corações nesse lugar, para que vocês cresçam diante de mim. Vocês são meus instrumentos, pessoas a quem eu quero usar para transformar a realidade de muitos lugares, para manifestar o meu poder em cada ambiente e pisar a planta dos pés. A minha obra é grande nesse lugar. Eu já falei, estou repetindo várias vezes. Se coloquem na minha presença com força. Estudem a minha palavra. Me busquem em oração. A paz seja convosco. Você vê que Deus está cutucando a gente a todo momento. Você vê que as palavras têm sido assim um chá de bordo, ou um de pirona, como queira. Às vezes eu fico pensando, falo, Deus, parece que a minha vida estagnou. Não dá impressão? Parece que a sua vida parou. Você não consegue avançar, não sobe além. E eu falo, Deus, o que o Senhor quer? Quer que eu preciso orar mais? Jejuar mais? Estudar mais? Pegar textos que ainda são desconhecidos da minha mente e começar a trabalhar o descortinamento desses textos? Não sei. O Senhor está nos chamando para viver níveis mais altos, porque nos níveis mais altos as coisas desta terra não terão poder de atingir você. Quanto mais alto você anda com Deus, menos a terra tem acesso ao seu coração. Em nome de Jesus, que hoje à noite você se sacrifique para Deus. Para Deus. Daqui a pouco você vai embora, vai jantar, vai comer alguma coisa, vai deitar na sua casa, vai ver o seu celular em cima da cama, igual eu faço, né? E quando vem o sono, o celular cai na cara. Antes do celular cair na cara, põe ele de lado, junte as mãos, fala: Deus, obrigado pelo dia de hoje, me deu uma ótima noite de sono, obrigado por esse primeiro dia da semana, prospera a minha semana. Espírito Santo, dorme comigo, põe teus anjos de volta na minha cama aqui, enche esse lugar de glória, me dá um sono tranquilo e prepara o dia de amanhã, e vai dormir. E aí amanhã cedo, você vai acordar com o zoião inchado, cara assim, e antes de você se levantar, até para usar o banheiro, meu Deus, obrigado, e vai falar com Ele mais um pouco. Prepara o dia de hoje, se levanta e vai viver a história que Deus tem para a tua vida, vai se sacrificar para Ele, aonde você tem as suas responsabilidades de viver, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar aqui agora. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, a hora já não nos permite, mas ainda você está, você vai pôr a mão no seu coração
vai falar com Deus sobre que você entendeu que o Senhor está te chamando, está rogando a você, que Ele te deu misericórdia e que Ele quer o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Comece a falar com o Pai agora do seu jeito, da sua maneira. Pai, eu sinto a Tua voz ecoando em meu coração, rogando a mim, me encorajando, me estimulando, me aconselhando, pelo fato de eu ter recebido a misericórdia do Senhor, o amor, a graça, a justiça, o dom de fé, de que eu devo, Pai, sacrificar a minha vida, abrir mão de algumas coisas, renunciar outras, para ser mais usado, para ser mais ousado na Tua presença. Oh Deus, tantas coisas têm nos amarrado, pequenos pecados, médios ou grandes pecados, por pensamentos, palavras e obras, tem muitas vezes nos acorrentado e nos atrapalhado de viver a Tua história na nossa vida. Muda isso hoje, Senhor. Muda isso, Pai. Nos dá força, força no céu, para vencer esse embaraço, para vencer essa agonia, para vencer essa adversidade, para vencer esse bloqueio, esse muro que me impede de avançar. Deus, eu quero ser mais usado pelo Senhor, eu quero mais unção do Senhor, eu quero mais graça do Senhor. Me usa um pouco mais, toma a minha vida um pouco mais, toma o meu ser um pouco mais, as minhas capacidades, toma para o Senhor um pouco mais, o meu tempo, o meu jeito de ser, eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, nos faz usar essa vida para o Senhor, nos faz ser santos para o Senhor, e nos faz fazer isso com alegria e com felicidade, porque não são pesados os Teus mandamentos, quando feitos com amor. Enche-nos de amor, em nome de Jesus, amém e amém.